Mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre guarda de filhos, o que muitos pais não sabem. Para quem não me conhece, eu sou a advogada Marielle Brito, eu tenho 19 anos de experiência desde 2007, advogando na área do direito de família em defesa dos homens, e hoje eu quero falar desse tema muito sensível que é a guarda de filhos e o regime de convivência entre pais e filhos. O que muitos pais não sabem após um divórcio é como vai acontecer a questão da guarda. E aí vem aquele ponto: guarda compartilhada ou guarda unilateral. E a regra na lei é que a guarda seja a guarda compartilhada. O que significa isso? É a divisão de responsabilidades e decisões na vida do filho. Acabou o casal conjugal, mas continua o casal parental. Então, o pai e a mãe continuarão decidindo sobre a vida do filho até ele completar a maioridade, escolhendo escolas, escolhendo qual médico ele vai, qual dentista, opções de atividades físicas que eles acham adequadas para o filho. Enfim, vocês vão decidir em conjunto qual vai ser o melhor para o filho, para o futuro do filho. Então, isso significa ser a guarda compartilhada. E aí, na prática, quando os pais não têm boa relação, quando eles não são amigos nem nada, ainda assim a guarda compartilhada deverá prevalecer para que não aconteça a tal alienação parental, que é quando um dos genitores começa a falar mal do outro próximo da criança ou até mesmo para a própria criança. E aí a criança ela fica com uma imagem completamente equivocada do seu pai ou da sua mãe. Então, por isso é importante a convivência com os dois, para ele saber que os dois o amam, os dois cuidam, os dois se preocupam, os dois estão educando e ele não fique alienado achando nada de errado com a mãe ou com o pai porque está sendo alienado por algum dos pais. Então, a guarda compartilhada vai ser decretada mesmo em caso de briga do casal, exatamente para não acontecer esse tipo de problema que é muito comum, que aí a criança alienada cresce achando que aquele genitor, que aquele pai não queria saber dele, não gostava dele, abandonou ele, quando na verdade nem sempre é isso, né? Muitas vezes é porque a mãe plantou na cabeça do filho aquela sementinha falando mal do pai, ou próximo do ouvido, próximo à criança, e foi colocando na cabecinha dele várias coisas, e ele fez uma formação equivocada do pai. Então ele tem sim que conviver com o pai para que ele saiba que o pai também ama ele, também quer participar, quer cuidar, quer tudo isso. Em que casos agora a guarda unilateral vai ser passada para um pai? Tira a guarda da mãe e passa para um pai. Tem casos específicos também em nossa lei, onde será possível que faça isso, só que isso não é o comum, isso é a exceção. Passar uma guarda, tirar uma guarda de um filho, passar para uma guarda para uma mãe, casos muito sérios, como uma mãe que é alcoólatra, uma mãe que é viciada em drogas, ou uma mãe que se envolve com prostituição, ou uma mãe que é negligente com o filho, com os estudos, com a alimentação, com os cuidados básicos de higiene, de limpeza, de lavar, deixar o filho sempre limpo, cuidado, com roupa limpa. Então, se de alguma forma essa criança não está indo para a escola, não está ajudando com as tarefas escolares, e aí está repetindo de ano. Então, são situações em que poderá sim uma mãe perder a guarda e passar para o pai por conta desses itens todos aí que na avaliação do pai está deixando a desejar na criação do filho. E aí esse pai poderá pleitear a guarda para ele, e ao invés de deixar a guarda com a mãe.
Poderá ser uma guarda compartilhada, que foi invertida, ou até mesmo uma guarda unilateral. Os casos em que a guarda será unilateral, um caso onde ocorreu violência doméstica, por exemplo, porque tem uma lei, né, que também especifica que quando é um relacionamento onde houve a violência doméstica, aí a guarda não vai ser compartilhada, vai ser guarda unilateral, porque aí vai ter restrições para ver esse filho, restrições para encontrar com essa criança. O regime de convivência não vai ser tão ampliado também, vai ser um regime de convivência mais enxuto, a depender até com alguém intermediando visitas assistidas. Um ponto muito importante a dizer aqui é que quando o filho está numa idade muito pequena, até 2 anos de idade, o regime de convivência paterno costuma ser assistido na presença da mãe ou na presença de alguém próximo à família, uma avó, um tio, um padrinho, alguém ali que seja próximo, que vai acompanhar essa visita assistida, porque ainda até 2 anos de idade, o filho ainda é muito dependente da mãe emocionalmente, muitas vezes ele amamenta, então essa visita não poderá ser livre, o pai busca e fica com ele sozinho, a não ser que essa mãe concorde, que essa mãe aceite que seja dessa forma. Mas caso ela não concorde, não seja por meio de um acordo, tenha que ser uma briga pelo judiciário, aí o judiciário vai dizer que as visitas deverão ser assistidas na presença da mãe ou de alguém da confiança da mãe. Também esse ponto é outro muito importante a ficar frisado aqui para vocês saberem com essa idade. A partir de qual idade que a criança poderá então ficar sozinho com o pai o fim de semana e dormir, pernoitar na casa do pai? Entende-se que a partir dos 2 anos de idade, tá? Isso é uma jurisprudência vasta no território brasileiro, que a partir dos 2 anos a criança poderá ir dormir na casa do pai e pernoitar. Aí, o que foge disso é caso a mãe concorde. Se a mãe, com 1 ano, aceitar que o filho vai, por comum acordo, não tem problema, porque por acordo os pais podem combinar da forma que eles quiserem. Mas, numa eventual briga, litígio, o que os tribunais entendem? Somente a partir dos 2 anos de idade, e que poderá passar o tempo com o pai sem ser de forma assistida, e poderá pernoitar na casa do pai também, se for da vontade do pai. Então é isso que acontece com crianças que estão muito pequenas. Com relação também à guarda, outro ponto muito importante aqui a ser frisado para vocês é o cuidado com a alienação parental. Nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe, não podem falar mal do outro para o filho, nem na presença do filho, nem no local onde o filho escute, porque isso é enquadrado como uma alienação parental. E alienação parental, uma criança alienada, com uma imagem completamente errada, equivocada do outro genitor, vai interferir totalmente no seu desenvolvimento psicoemocional como adulto, né? Uma criança alienada, ela fica com uma imagem errada, distorcida do ponto de vista do pai ou da mãe, que nada tem a ver do ponto de vista de relação pai-filho, né? O casal pode ter sido, não deu certo como casal, pode ter sido um péssimo marido e uma péssima esposa, mas podem ser um ótimo pai e uma ótima mãe, que são coisas totalmente diferentes. Então, do momento que um dos genitores fala mal do outro, se referindo ao péssimo marido que foi, não significa que ele é um péssimo pai. E aí a criança não pode tomar essas dores e crescer com essa visão distorcida dessas dores, porque uma coisa é a parentalidade, que é a relação pai e filho, e outra coisa é a conjugalidade, que é a relação mãe e filho. Então, nem o pai pode falar mal da mãe na presença próxima ao filho, e nem a mãe pode fazer isso. Sob pena, esse pai poderá entrar com uma ação de alienação parental contra a mãe da criança que está alienando. E essa ação de alienação parental, comprovando
com as provas todas que a criança está alienada, poderá a mãe até perder a guarda. Ela vai sofrer penalidades, poderá ser multada pelo que ela está fazendo. Uma das coisas que a gente pode pedir é condenação em multa, para ela parar com as atitudes. E, na pior das hipóteses, ela poderá perder a guarda desse filho para o pai, em virtude dela ser uma mãe alienadora que quer atrapalhar o convívio do filho com o pai. Então, a alienação parental ela tem que ser muito bem observada e, caso esteja acontecendo, tem que procurar a ajuda de um terapeuta, um psicanalista, para intervir junto a isso, e o advogado, você procurar o advogado para entrar com uma ação contra a mãe, uma ação de alienação parental. Estão querendo revogar a lei da alienação parental, o que eu sou totalmente contra, espero que não seja revogada, porque realmente isso acontece muito em território brasileiro e é um risco para as crianças que vão ficar sem a presença paterna porque foram alienadas, e essa mãe tem que ser punida devidamente pelo que ela está fazendo, que vai gerar um prejuízo muito grande para os filhos. Outro ponto aqui também que eu não posso deixar de mencionar é ao pai, de forma alguma, não conviver com o filho, não exercer seu direito de convivência, de buscá-lo, de levá-lo, de estar com ele o máximo de dias possível, levar para casa e cuidar. Porque isso, o pai que abandona filho, ele está cometendo o crime, abandono afetivo. E hoje em dia temos também a possibilidade desse filho entrar com uma ação na justiça, né, ou a mãe do filho quando ele é menor, por abandono afetivo. E esse pai vai pagar uma indenização por conta desse abandono afetivo, por ter abandonado o filho, não ter dado nenhuma presença, educação, né? Não é só pagar pensão alimentícia, né? Tem gente que não paga nem a pensão, pior ainda, não paga a pensão e não quer conviver. Mas tem alguns que pagam a pensão e não quer conviver, e aí isso é enquadrado como abandono afetivo. E não, então, pais, eu sempre falo, se você não conviver com seu filho, vai ser pior para o filho, porque ele vai ter problemas de ordem emocional por conta de ser órfão de pai vivo, que é muito pior do que ser órfão de pai morto. O filho de pai vivo, ele vai ter danos enormes na vida adulta. Todos os estudos psicológicos e de assistência social comprovados, tem vastos estudos aí que comprovam todos esses danos desse filho que se sentiu rejeitado, abandonado, vai gerar feridas profundas, né, que são da infância. A psicanálise explica a ferida do abandono, a ferida da rejeição, e são feridas que isso vai percorrer toda uma vida de uma pessoa, e ela terá muitos problemas relacionais, não apenas amorosos, mas também de amizade, porque essa dor da ferida do abandono, da ferida da rejeição, só é possível depois ela ser tratada por meio de uma cura profunda em terapias. E sem contar vários outros lastros que pode vir a ter por conta dessas feridas todas, né? Tanto para o lado da filha quanto para o lado do filho, porque a figura paterna é quem ensina o alter ego, conforme Freud explica. É quem vai impor regras, limites, vai ensinar a hierarquia, vai ensinar a parte da formação mesmo como um ser humano, moral, ética, disciplina, e tudo isso. Isso é com a figura paterna ensina até pelo exemplo. A mãe ensina outras coisas, a mãe é a parte do cuidado, do zelo e afeto, né? Então, cada um tem seu papel. A mãe tem um papel, o pai tem outro papel, por isso a importância de ambos cuidarem e criarem seus filhos, para que eles fiquem completos, né? Uma formação psíquica e emocional seja completa, conforme a psicologia, a psicanálise explica a importância do pai e a mãe
para educar e conviver de perto com os filhos até a idade adulta. E principalmente na formação da personalidade, que é do 0 aos 7 anos. É a parte mais necessária, porque na formação de personalidade, é ali na primeira infância, segunda infância, onde formam as maiores feridas, dores profundas emocionais, que vai gerar danos psíquicos para o resto da vida de uma criança. Então, o pai tem que estar presente para ajudar a criação desse filho. Ele é responsável, sob pena dele sofrer uma ação de abandono afetivo e ter que indenizar esse filho por conta desse abandono afetivo. Então, esses todos os pontos levantados aqui hoje sobre guardas, eles são muito importantes. Esses são os direitos do pai. Os pais têm esses direitos em relação aos filhos. E se você está tendo problemas de não conseguir exercer a sua guarda, de não conseguir conviver com seu filho, pode entrar em contato comigo, que eu teria o maior prazer em te ajudar. Eu sou especializada na defesa de homens, em direito de família, em guarda compartilhada e em regime de convivência para manter o direito dos pais dessa convivência com os filhos e de serem pais presentes. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui para mim e aproveite para inscrever no nosso canal e acompanhar todos os nossos vídeos. Obrigada!